Olá, meus amados, que bom estar de volta aqui para a nossa meditação da Escritura Sagrada. Estamos meditando aqui no livro de Apocalipse, este livro tão precioso que mostra praticamente as coisas que devem acontecer neste planeta Terra. A palavra de Deus nos declara que Deus, Ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, o Senhor que conhece o fim desde o princípio, Ele quando começou lá no passado, Ele sabe aonde Ele quer chegar. E entre o momento da partida e o momento da chegada, existe um trajeto, existe uma rota, existe uma caminhada. É como se você pegasse um avião, um Boeing aqui do estado de São Paulo e fosse daqui para Nova York. Você tem o seu ponto de partida e já está marcado o seu ponto de chegada. Agora, entre o ponto de partida e a chegada tem esse trajeto, e dentro deste avião estão os passageiros, várias nacionalidades, vários graus de cultura, de conhecimento, vários tipos de personalidade, cada um com os seus dilemas. E dentro desta viagem, desse trajeto, muita coisa pode acontecer. É justamente o que está acontecendo nesse trajeto, do começo divino até o fim da história. Hoje, nós estamos dentro deste avião. E o que está acontecendo no presente momento são realmente dilemas da vida. Mas eu quero que você entenda que dentro deste avião pode haver um acidente e morrer alguém, pode também nascer alguém, pode acontecer vários episódios dentro dessa embarcação. E é justamente esse transcurso da vida, o que acontece é isto. Dilemas, episódios, nascimentos, morte, momentos de tranquilidade, momentos de guerra, momentos de paz, momentos de angústia. Isso tudo faz parte. Agora, eu quero que você compreenda que nada do que acontecer dentro deste avião vai alterar o curso desta viagem, porque o piloto está lá na frente, manobrando normalmente. Então, se morrer alguém, se nascer alguém, se alguém for preso, se alguém cometer um problema aqui, o avião vai chegar lá em Nova York. O dono, o autor da história, ele começou e sabe onde quer chegar. Agora, aconteça o que acontecer, nós vamos chegar lá no final. Ele conhece. Agora, uma das coisas mais importantes que nós temos na palavra de Deus é justamente que Deus, diz a Bíblia, Ele não vai fazer coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, pois é justamente isso que acontece nesta trajetória que estamos aqui empreendendo. E Deus usou profetas para mostrar esses detalhes. Ele não vai fazer coisa alguma sem antes ter mostrado. E o livro do Apocalipse, o livro do profeta Daniel, os profetas de Deus que levantou no decorrer dos séculos, cada um deles mostra um episódio que ocorre dentro desta espaçonave. E o livro do Apocalipse praticamente é essa parte já do final, do momento da aterrissagem, a hora em que o avião está pronto para aterrissar. O livro do Apocalipse é a coroação de todas as profecias que você conhece na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E nós começamos ontem falando sobre o arrebatamento da igreja que se deu aqui no capítulo 4,
Depois que terminou os capítulos 2 e 3, que é a trajetória da igreja na face da terra, né? Falamos para vocês que existe uma igreja. Agora, esta igreja, ela tem 7 fases. Em cada ponto da história do calendário, a igreja, ela tem uma mudança, tem um episódio, tem um acontecimento. E isso tudo estão traçados na carta que foi dirigida às 7 igrejas da Ásia. Aquilo nada mais é de que episódios daquilo que vai acontecer na igreja na face da terra. Então, quando chegamos no capítulo 4, final do capítulo 3, termina a igreja neste mundo, a sua missão. Capítulo 4, a igreja é convidada para chegar lá em cima, então a igreja sobe. A igreja sobe e se organiza lá em cima, tá? Ela está ali em cima. Agora, você viu Deus no trono, a igreja naqueles 24 tronos, ali nós encontramos a igreja já na glória. Enquanto isto, aqui no planeta Terra, a angústia das nações vai começar. Por quê? Porque agora chegou o momento da grande apostasia. Apostasia, como nós esclarecemos, é a ausência de fé. E os únicos elementos que têm a fé genuína são aqueles que pertencem à igreja. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é esta fé que o mundo tem. Fé na posição, fé na fortuna, fé na grandeza. Não, é a fé em Deus. E este grupo que tem esta fé genuína, ela vai ser tirada daqui da terra. Então começa a apostasia. O homem da iniquidade, então, ele pode agora se manifestar, como nós vamos observar mais adiante, como é que isto vai acontecer. Mas, aqui nesse capítulo 5 do livro do Apocalipse, tem um episódio interessante, porque quando nós chegamos lá em cima, nós chegamos perante o trono de Deus, é o Senhor, é o soberano do universo. Mas, como nós falamos, de repente a cena muda e abre a cortina e um novo cenário aparece. Vamos verificar o que acontece aqui nesse capítulo 5. Eu quero que você acompanhe aí no livro de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. João está descrevendo esta cena. Ele vê na mão de Deus este livro misterioso, selado por dentro e por fora, com 7 selos. Tá? E diz aqui a Bíblia, e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Aí diz que, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, ele venceu. E somente ele pode abrir este livro misterioso. E diz aqui que ninguém podia abrir este livro. Ninguém. Algo realmente extraordinário contido naquele livro. Agora, que livro é este? Que livro é este que é selado com 7 selos? Vocês não se lembram que lá no Éden, quando Deus colocou Adão ali no Éden, Deus, ele deu naquele instante para aquele seu filho 3 coisas interessantes, 3 ordens interessantes. Diz ele, primeira coisa que tem nesse livro: crescei e multiplicai e povoai a terra. Tá? Aqui está o primeiro item que tem nesse livro: cresça, multiplique e povoe a terra. É o programa do governo do planeta Terra que está contido ali naquele livro. Era para o homem, primeiramente, crescer e multiplicar e povoar a terra. Isso ele tem feito com maestria.
Item número 2. Domine as aves dos céus, os animais do campo e os peixes do mar. Aqui está o programa divino para o homem reger este planeta juntamente com Deus aqui durante a sua vida e a sua existência aqui neste planeta. É o item número 2 que está aqui neste livro. Item número 3. Você tem 6 dias para trabalhar e o 7º para descansar. Olhe bem o que acontece aqui. Deus dá ordem para o homem crescer, multiplicar e povoar a terra, e o domínio do planeta ele coloca na mão do homem. Tá? Coloca na mão do homem. Deu esse documento na mão do homem. Você tem 6 dias para fazer este programa desenvolver. Você tem 6 dias. Agora, 6 dias de 24 horas, não tem como. O livro de Salmos declara que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, Deus está dando aqui para o homem, neste momento, 6.000 anos para ele trabalhar e o milênio para descansar. E justamente o que acontece naquela hora, o que foi, é que Deus colocou esse documento na mão do homem e Deus se afasta. Se afasta para ver o comportamento, atitude e ação do homem sem a presença dele. Só que alguém estava ali no jardim espreitando tudo isto e Satanás se aproxima e faz naquele momento uma barganha com o homem naquela hora. Ele deu para o homem os prazeres efêmeros do pecado, enfraqueceu o homem pecando. Então, para tomar aquilo da mão do homem era a coisa mais fácil, e foi justamente, ele deu para o homem os prazeres efêmeros do pecado. Aquele mesmo prazer que ele quis dar para Jesus, mostrando todos os reinos do mundo e a sua glória. Se tu prostrado me adorares, Jesus não aceitou. Adão, ele aceitou. E naquele momento, aquele título de propriedade passou para as mãos de Satanás. É por isto que a Bíblia declara que Satanás é o Deus deste século. Ele é o príncipe deste mundo. É ele que rege por trás dos bastidores os acontecimentos do planeta. O mundo está no caos que está porque, infelizmente, tem um péssimo administrador. Agora, nós encontramos praticamente este prazo que Deus deu para o homem, 6.000 anos, praticamente chegando ao final. E você sabe perfeitamente que quando você aluga uma casa para alguém, uma propriedade, você tem um prazo. Quando termina aquele prazo, aquele inquilino tem que te devolver isto. Ele tem que devolver isso para você. Agora, o que acontece com relação a Satanás? Você acha que ao terminar esse 6º dia, ou esse 6º milênio, ele vai chegar com Deus e vai entregar de mão beijada esse título de propriedade? Toma, Deus, está aqui o teu documento, do teu planeta, tá? Ele é um poceiro. Ele vai querer fincar os pés aqui e não vai querer sair daqui de forma nenhuma. Ele vai lutar até as últimas consequências. Mas acontece que o prazo está chegando ao final. Olha, nós não sabemos em que hora nós estamos no calendário divino. O calendário humano ele é falho. Você se lembra que a cronologia aceita pelos grandes historiadores, pelos grandes mestres no assunto, eles declaram que de Adão até Cristo já passaram 4.004 anos.
E de Cristo até hoje já passaram 2020. Se você for somar, dá 6.024. O que significa que dá a entender que já passamos do prazo 24 anos. Mas não, não. É o nosso calendário que está furado. O nosso calendário já sofreu muitos reveses no mundo, na vida. Os homens já tentaram marcar o tempo, mas não tem essa precisão. O primeiro grande calendário que surgiu na história do mundo foi o calendário que foi mandado fazer por Júlio César no primeiro século, quando seus cientistas prepararam o calendário com 12 meses. Inclusive no calendário você vai encontrar o mês de julho e agosto, Júlio César, Augusto César. Mas os cientistas de Júlio César cometeram um equívoco, declarando que o dia tem 24 horas, e o dia não tem 24 horas. O dia tem 23 horas, 56 minutos e 46 segundos. Mas, pastor Jorge, que diferença faz um segundinho desse? De hoje para amanhã, você não nota a diferença. Mas vai colocando isso no decorrer dos anos, dos séculos, dos milênios. Chegou uma época na Idade Média em que o calendário já não tinha mais função porque tinha se defasado de uma maneira incrível. Então o calendário juliano, ele perdeu seu efeito. E foi nesse tempo que um papa, chamado Papa Gregório, com seus assessores, eles foram fazer o calendário que nós temos hoje, que é o calendário gregoriano. O calendário gregoriano obedeceu praticamente às normas do calendário juliano. E como foi que o Papa Gregório e os seus assessores conseguiram cobrir aquela falha deixada pelo cientista de Júlio César? Foi quando eles criaram o ano bissexto, ou seja, de 4 em 4 anos, acrescenta-se um ano ao calendário. De 4 em 4. Então você observa que de 4 em 4 anos se perdia um dia na história. Então, o que foi perdido aí para trás não se sabe. Nós não sabemos exatamente em que ano nós estamos, se faltam 100 anos para Jesus voltar, se falta 50, se falta 10, nós não sabemos. Mas isto é uma providência divina para que ninguém ande por aí marcando dia e hora para a volta de Cristo. Se nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora, então nós não temos condições de forma nenhuma de marcar este momento, esse prazo. Porém, nós encontramos alguns sintomas que Jesus Cristo deixou com respeito ao tempo do fim, tá? O tempo do fim. Para o tempo do fim, ele deixou vários sinais, vários vestígios, várias sinalizações para que o seu povo pudesse entender as coisas. Mas com respeito ao dia e hora, ninguém sabe. E aqui nesse capítulo 5, que nós acabamos de ler, aquele título de propriedade, que nada mais é do que o título de propriedade do planeta Terra, tá? Que tem aqueles seus 7 selos. Você sabe que todo documento sempre tem um original e tem uma cópia? O que Deus deu para o homem lá no Éden, nada mais, nada menos, foi a cópia, porque o original está na mão daquele que criou os céus e a terra e todas as coisas, está na mão dele e aparece aqui agora, na mão de Deus, este livro misterioso que João chorava muito, mas alguém o consolou e disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele vai ter condições de abrir o livro e de desatar selo por selo. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo em todo tempo. Entenda este episódio, entenda este plano. E o que vai acontecer quando este livro ele começar a ser tirado dos seus selos? Nós vamos continuar aqui a leitura que diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos,
ou seja, no meio da igreja, no meio da liderança, quem foi que ele viu? O Cordeiro. O Cordeiro que gosta e quer estar no meio do seu povo, lá está ele no meio dos 24 anciãos que simbolizam a igreja e no meio dos 4 seres viventes, que é a liderança que Deus tem aqui na face da terra. Você está compreendendo o que a Escritura nos mostra aqui nesse episódio? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 selos, olhos que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E nesse momento, quando ele toma aquele livro em suas mãos, houve um júbilo, houve um regozijo, houve uma glorificação, que você vai ver aqui no versículos 9, onde todos que estão ali estão glorificando a Deus. Mas, irmãos queridos, nós vamos observando aqui, desse louvor, que mais alguém entra neste louvor aqui, no versículo 11. Eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões de milhões e milhares de milhares. Ele viu quando os anjos, aqueles 2/3 que permanecem fiéis a Deus, tá? Que não estão cantando porque a primeira parte do coral se desviou. E aqueles 2/3 estão trabalhando para recompor o coral, e aqui está. É porque existe mais alegria no céu entre os anjos quando um pecador se arrepende, porque cada pecador que se arrepende aqui na terra é um candidato a recompor aquele grande coral que um dia vai voltar a cantar. Você está compreendendo o que diz a Escritura Sagrada? E nesta hora, quando a igreja está cantando, os anjos também vêm fazer parte deste grande coral. É o coro da redenção. Mas mais alguém entra no coral aqui agora. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Eles proclamavam. Versículo 13. Então eu vi que toda criatura que há no céu, toda criatura que está no céu, o céu atmosférico, as revoadas, aves, pássaros, os pequenos pardais, os grandes condores dos Andes, eles estão aqui nesse momento também. E você vê que continua ainda dizendo, e debaixo da terra aqui é que está lá, a minhoca, a formiga, a topeira, estão ali, que também vêm fazer parte desse coral. E diz aqui a Bíblia, e tudo que está no mar, os cardumes de peixes, desde as pequenas piabas até os grandes cachalotes, todos nesse momento entram nesse louvor de glorificação ao nome do Senhor. Isto aqui é o cântico da redenção. A Bíblia Sagrada declara que tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. A natureza geme, diz a Bíblia, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque a nossa redenção também será a redenção de toda a criação, de todo o planeta. Então, irmão querido, você observou aqui nesse momento, quando esse coral, ele canta toda a criação, toda a natureza, esse júbilo extraordinário. Por quê? Porque agora praticamente vai começar a redenção do planeta Terra. Como eu falei para vocês ontem, a redenção não é somente da igreja, mas tem a redenção daqui que está no planeta Terra, que pertence a Deus toda. Como diz aqui a Bíblia, Ele que criou os céus e a terra. Isto aqui não pertence a Satanás, isto aqui pertence a Deus. E Ele tem um plano extraordinário para este planeta, como nós vamos ver mais adiante. Irmãos amados, deixa eu beber aqui um pouquinho de água, aqui a gente fica até empolgado com essas coisas. Muito bem. Então, esse coro aqui, em dado momento, ele para de cantar, porque isso foi um prelúdio, porque o trabalho vai começar. E agora a cena, ela continua. No capítulo 6, preste atenção. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos,
E ouviu dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Veja bem aqui nesse momento, porque continua depois o segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho, o preto e o amarelo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você aqui nesse momento é: quem é este cavaleiro do cavalo branco? Quem é este cavaleiro do cavalo branco? Que tem um arco e vem vencendo e para vencer. Hein? Olha, irmãos queridos, existem várias teorias com respeito ao cavaleiro do cavalo branco. Existem alguns autores que têm até mesmo referência de anotações em Bíblias que declaram que este cavaleiro do cavalo branco trata-se da pessoa do anticristo. É o anticristo. Tem outros que declaram que se trata da pessoa de Cristo que vem no cavalo branco, vencendo e para vencer. Então, existe outros que dizem que é uma força, que é um julgamento, uma coisa qualquer. Agora, a nossa atenção, ela se volta para o cavaleiro do cavalo branco. Alguém diz que é Cristo, outro diz que é o anticristo, outro diz que é a religião, outro diz que é o Antigo Testamento. Enfim, tem tantas teorias que os homens colocam que a gente fica até sem saber o que fazer nessas horas. Os incautos, os irmãos que não têm conhecimento profundo da Escritura, às vezes vai beber em qualquer fonte, e aquilo que der para ele beber, ele bebe. Não, o fulano de tal disse que é Cristo, o Beltrano disse que é o anticristo, e pronto, já aqui há um partidarismo aqui. Afinal de contas, quem é? É Cristo ou é o anticristo? Hein? Olha, para você me dizer quem é o cavaleiro do cavalo branco, você vai ter que me dizer quem é o cavaleiro do cavalo vermelho, você vai ter que me dizer quem é o cavaleiro do cavalo preto, e você vai ter que me dizer quem é o cavaleiro do cavalo amarelo, porque são 4 cavaleiros. Se você me disser que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo ou anticristo, quem é o cavaleiro do cavalo vermelho, do preto e do amarelo, hein? Se os dois aqui primeiro são personagens, o segundo, o terceiro e o quarto tem que ser personagens também. E ficamos aqui agora diante de um impasse. E aonde é que nós vamos encontrar nesse momento a resposta? Primeiro, eu vou dizer para você o que não é, para depois tentarmos descobrir o que é. Por exemplo, quem é que está abrindo o selo aqui? Olha o que diz aqui. Eu vi quando o cordeiro abriu o selo. O cavaleiro surge em consequência dele abrir o selo. É ele que abre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo. Então, se é ele que está comandando a abertura dos selos, então não é ele o cavaleiro do cavalo branco, não é Cristo. Isso é mais do que lógico. Agora, alguém diz que é o anticristo. E a pergunta que eu faço nesse momento para você: o anticristo vai se levantar aqui na terra ou ele vai descer do céu, hein? O anticristo vai descer do céu ou vai se levantar aqui na terra? Muito bem, eu creio que você respondeu bem. Ele vai se levantar aqui na terra. É um personagem. E esse cavaleiro do cavalo branco está vindo lá de cima. É lá em cima que está vendo este episódio. Tá? É lá em cima que está vendo este acontecimento. É lá que está sendo aberto os selos, e em consequência dele abrir o selo, é que surge o cavaleiro. O cavalo vermelho, cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo preto e o cavaleiro do cavalo amarelo. Agora, quem são esses 4 cavaleiros? Hein?
Irmãos queridos, caminhe comigo naquilo que nós queremos dizer para você, tá? Você pode observar no capítulo 4, quando a igreja foi arrebatada, lembra? No capítulo 4, João viu uma porta aberta no céu e uma voz que dizia, sobe aqui. E naquele momento a igreja sobe e se une em torno do trono onde Deus está. Forma-se ali um grande tribunal. E o Senhor pega aquele livro e dá simplesmente para o seu filho, porque é ele que vai julgar este mundo. É ele que vai abrir os selos ali em cima. É o Cordeiro que vai abrir estes selos. Então Jesus agora senta-se como se fosse um grande tribunal e ali está a sua igreja. Esta igreja que sempre esteve com ele. Esta igreja que sempre o ajudou. Esta igreja vai estar ali naquela hora, formando um grande tribunal. Para você compreender o que eu estou dizendo, eu gostaria que você abrisse o livro do profeta Daniel. Abra aí o profeta Daniel, no capítulo número 7, tá? Daniel, capítulo 7, vamos acompanhando aqui a palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 9, olha o que declara aqui a Escritura Sagrada. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Você se lembra que João viu 24 tronos simbolizando a igreja? E o ancião de dias se assentou. O ancião de dias aqui é Cristo Jesus. Tá? A sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo e suas rodas fogo ardente. No capítulo 4, João teve aquela mesma visão daquele mar cristalino, né? E ali como se fossem chamas de fogo ali naquele local. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Assentou-se o tribunal, ali está Jesus sentado no trono, no tribunal, e aqui está a sua igreja, miríades de miríades estavam ali diante dele. Então diz aqui que assentou-se o tribunal. Para que serve tribunal? Qual é a função de um tribunal? Não é de julgar? Pois bem, então vai começar o julgamento do planeta Terra. E quem são estes elementos que estarão ali nesse momento auxiliando o Senhor Jesus Cristo? Irmãos amados, neste momento, ali na glória, para efeito de trabalho, a igreja ela é dividida em 4 partes. Pegue uma pizza e divida ela em 4 partes. Uma das partes representada pelo cavaleiro do cavalo branco. Outra parte representada pelo cavaleiro do cavalo vermelho, a outra representada pelo cavaleiro do cavalo preto e a outra amarelo. Ali está a igreja formando esse tribunal, porque vai começar este julgamento. Mas pastor Jorge, aonde é que está escrito que nós vamos julgar este planeta? Vamos abrir a Bíblia, Efésios capítulo de número 6. Abra a sua Bíblia comigo. Olha o que diz o capítulo 6. Diz aqui a Bíblia Sagrada. Só um momentinho.
Aqui nós temos, desculpa, irmãos, Romanos, 1 Coríntios, vamos ver aqui. Capítulo 6. Desculpem, não tinha feito a anotação aqui. Capítulo 6, olha o que está escrito aqui. Da primeira carta aos Coríntios. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Agora olha o versículo 2. Ou não sabeis vós que os santos... Você é santo? Claro que você é santo porque você foi santificado pelo precioso sangue de Jesus. Eu sou santo. Eu vou continuar aqui a leitura para depois comentar. Não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Olha o mundo. Hoje eu não posso julgar ninguém, meu filho. Hoje eu não posso ir lá em Brasília e julgar um político, não posso julgar um delinquente, eu não posso fazer isso. Não tenho essa capacidade, não tenho essa condição, não estudei para isso, não sou do meio disso, né? Mas aqui diz, não sabeis vós que os santos, eu e você, vamos julgar o mundo, olha só, e julgar o mundo, sois acaso indigno de julgar as coisas pequenas que tem no vosso meio? Querido irmão, Paulo, ele, quando chegou em Corinto, você sabe, era uma cidade muito devassa. Aliás, é uma cidade muito devassa. Era uma cidade portuária. Ficava do Decané, ali na península do Peloponeso. É tipo uma mão. E um dos dedos está a cidade de Corinto. Corinto tinha uma cidade portuária que tinha dois portos, um do lado direito do Mar Egeu e outro do Mar Adriático. Então você sabe, cidade portuária, o que tem de delinquência, o que tem de droga, o que tem de prostituição. Inclusive hoje, se você for na cidade de Corinto, você vai ter ali perto uma montanha que lá em cima existe a ruína de uma deusa que tinham 1000 prostitutas cultuais. Aquelas mulheres desciam à noite para vender os seus corpos no cais do porto e levando recursos para o tesouro daquele ídolo. E quando Paulo chegou em Corinto, ele se aproximou da feira, começou a fabricar tendas, vivia do trabalho das suas mãos. E enquanto isso ele ia pregando o evangelho. O evangelho cresceu tão rápido em Corinto que não deu tempo nem das pessoas se converter direito, porque era uma igreja que tinha tantos problemas, e os problemas de Corinto foi que abriu nossos olhos para problemas que nós temos hoje. Era lá em Corinto que tinha o problema da ceia do capítulo 11, que um comia um peru, outro um pernil, e tinha aquele pobre que comia ali um sanduíchezinho, aquele fazia da ceia um verdadeiro bacanal, bebiam. E Paulo disse, isso não é a ceia. Esse povo que superlotou a igreja, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, a igreja lotou, mas cheia de problemas. Um crente pisava no pé do outro, ele atravessava a rua da delegacia da parte dele. Lá vem um delegado incrédulo julgar um crente. E Paulo, espera aí, rapaz, que negócio é esse? Aventura-se algum de vós, diz o versículo 1, levar sua causa no tribunal de incrédulo? Aí é quando este problema nos traz esta brilhante revelação. Não sabeis vós que haveis de julgar o mundo? Ora, se você vai julgar o mundo, você não pode julgar as coisas pequenas que tem dentro da igreja? Pequenos acontecimentos aí? Por esse detalhe, você entende que nós estaremos ali, naquele grande tribunal ao lado de Cristo, justamente para julgar este mundo. Aí é quando vem o chicote do cavaleiro do cavalo branco, depois do vermelho, depois do preto e depois do amarelo. Agora,
eu pergunto para você, por que nós temos aqui, primeiramente, o cavaleiro do cavalo branco? Por quê? Por que o primeiro cavaleiro que vinha o branco não é o vermelho, o preto ou o amarelo? Por quê? Devido ao tempo da nossa live, nós vamos prosseguir amanhã a nossa meditação. E eu quero que amanhã, neste horário, você esteja aqui conosco, que nós vamos dar continuidade e nós vamos justamente procurar, vou mostrar para você por que o primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco. Agora, não se esqueça, você é um desses. Mas, pastor Jorge, a igreja se dividir na glória? Olha, ela está acostumada a se dividir aqui na terra. Você não vê a igreja dividida para trabalho? Não tem dentro da sua igreja a equipe de evangelização, a equipe de oração, a equipe de assistência social? A igreja ela se divide para efeito de atividades, pois bem, esses 4 cavaleiros é a igreja dividida para efeito de julgamento desse planeta Terra. Agora, que grupo eu pertenço, você eu não sei. Se é do grupo do cavaleiro do cavalo branco, vermelho, preto ou amarelo, nós vamos saber disso amanhã, se Deus quiser. Irmão querido, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O plano de Deus é perfeito. Nós estamos dentro desta aeronave que saiu do aeroporto e vai se pousar brevemente em algum lugar. E dentro dela acontecem guerras, acontecem epidemias, acontecem problemas espirituais, acontecem problemas de ordem de toda natureza, tudo acontece. Mas o navio, o avião continua, ele tem um lugar para chegar. E eu quero que você esteja firme, esperando esse momento, onde nós vamos pousar na santa cidade, na Nova Jerusalém. Aleluia! Amado Deus e Pai Celestial, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos porque tu és bom e a tua bondade dura eternamente. Que o teu Espírito Santo continue iluminando a nossa mente, para compreender este plano tão magnífico que o Senhor tem para a tua igreja, este plano tão extraordinário que o Senhor tem para este globo da terra, para este mundo. Este plano que somente uma mente tão esplêndida como a tua é que podia ter criado. Muito obrigado, Senhor, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e tem revelado aos teus pequeninos. Nós te glorificamos, meu Deus. Nos ensina a buscar a Escritura, examinar a Escritura, porque elas contêm a vida eterna. Ajuda-nos a ampliar nossa fé pela palavra, porque a fé vem pela leitura, pela busca da palavra. Dá um apetite aos teus filhos pela palavra. Fortalece a fé dos meus irmãos, meu Deus. Que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito Santo a cada passo que dão nesta vida. E que cada um possa reconhecer que tudo está sob o teu controle. Que ninguém venha se desesperar ou se ser acometido por algum medo, ou pavor, ou por ansiedade, mas simplesmente crê que o Senhor está no controle. Abençoa cada família representada aqui nesta hora. Abençoa teus filhos que têm tido esse interesse pela Escritura Sagrada. Abençoa esta casa. Se temos alguém enfermo aí, que seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, supre a necessidade desse teu filho, que está passando por essa onda de desemprego, sem poder ganhar o seu sustento, mas o Senhor sabe como cuidar do seu, mesmo como fizesse com o profeta no passado, até um corvo o Senhor pode mandar como mensageiro para levar o pão de cada dia. Pai de amor, ajuda-nos, Pai. Ainda te peço esse momento pela tua igreja, pelos teus ministros, pelos pregadores da tua palavra, por aqueles que estão, Senhor, fazendo a tua obra. Ajuda e sustenta e fortalece a fé de cada um e que o teu Espírito possa conduzir o teu povo de maneira gloriosa.
Meu Pai, eu ainda te peço esse momento pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas autoridades sanitárias, Senhor, por esses homens que estão lutando para encontrar uma solução para esta epidemia. O Senhor sabe onde está a solução, porque isso foi permissão sua. Sabemos perfeitamente que o Senhor está sacudindo não apenas esta nação, mas o Senhor está sacudindo o mundo. Homens que achavam que eram alguma coisa, estão hoje sem poder sair de casa, sem poder fazer absolutamente nada, com medo. Medo de quê? Canhão, de metralhadora, de mísseis, bomba atômica? Não. Com medo de um pequeno mensageiro chamado Covid-19. Pai, o Senhor sabe como humilhar a arrogância do homem. O Senhor sabe como fazer isso, mas também o Senhor sabe como levantar o abatido, aquele que se humilha diante da tua presença. Que os teus filhos continuem nessa plena confiança de que o Senhor é Deus, de que o Senhor está no controle da história, que o Senhor está presente em nossa vida. Obrigado, Pai, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos e netos, pelo trabalho que tu nos tem dado a fazer, Senhor. Pelos alunos da nossa instituição, que cada um continue sendo abençoado pela palavra e fortalecido pelo teu Espírito Santo, Deus. Nós te louvamos agradecidos. Nos dê uma noite de bênção de paz e um sono reparador, em nome de Jesus. Eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar tranquilamente. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, amado.